Ok, agora gravando, vamos lá. Hoje, 7ª semana, já nos aproximando do fim do bimestre. Parece que começou ontem, né? Como tudo, parece que começou ontem. O tempo está voando. Bom, então, ao longo da aula de hoje, nós vamos falar sobre, basicamente, 5 fenômenos de médio alcance, sendo o efeito holofote, o segundo, o conceito de autoestima, terceiro, o conceito de autocontrole percebido, viés de autosserviço e, por fim, a autoapresentação. Lembrando que nesse link aqui, ó, baixar material de estudo, vocês encontram disponível um slide. Eu montei um slide resumindo de maneira esquemática todo o conteúdo da aula de hoje. Eu acho que pode ser uma via interessante para facilitar o estudo. Bom, deixa eu liberar aqui para a Beatriz. Deixa eu cortar para mim novamente. Pronto. Bom, o primeiro fenômeno que a gente vai falar hoje é o fenômeno do efeito holofote. O que é efeito holofote? O primeiro ponto que a gente tem que pensar é que algo que importa bastante para a gente no dia a dia, na nossa interação do eu com o nosso meio, é como nós imaginamos que as pessoas estão nos vendo. Isso é algo, você pode dizer que não se importa, etc, etc, mas é só parar para pensar na nossa própria autoapresentação, em circunstâncias aonde vamos, por exemplo, conviver com outras pessoas, ou ainda cerimônias especiais. Sempre caprichamos no quê? Tanto no look, quanto na forma de se portar, quanto na postura, por assim dizer. Essa é uma noção de que nós estamos sendo observados. Uma espécie de um efeito Big Brother, sabe? Como se tivesse câmeras para todos os lados. E o efeito holofote, ele diz o seguinte, que as pessoas elas tendem a superestimar o quanto as demais pessoas estão prestando atenção nelas. Ou seja, o efeito holofote, ele é, se a gente for traçar aqui uma definição conceitual, ele é uma crença, ele é uma ideia de que os demais, os terceiros, eles estão prestando atenção tanto na aparência quanto no comportamento, mais do que realmente estão. Quem nunca aqui, por exemplo, acordou meio atrasado, com o cabelo meio bagunçado, e sei lá, foi assim para aula, vamos embora. E ficou meio grilado, assim, né? Caramba, será que o pessoal tá reparando, tal? Tá todo mundo quieto, não tá comentando? Será que eles estão rindo por dentro? E geralmente as pessoas, elas não estão, na verdade, percebendo, né? Aliás, eu posso até contar uma história triste minha aqui. Enfim, eu trabalho, gente, desde os 11 anos de idade. Enfim, meu primeiro trabalho foi como office boy, então eu andava as ruas de São Paulo, da Zona Norte até a Zona Sul, conheço tudo, andei tudo, né? Em um determinado dia, eu, enfim, estava voltando, tal, meio chovendo, escorreguei na calçada e caí sentado em cima de um cocô de cachorro, gente. Na verdade, pegou na parte de trás da coxa, assim. Enfim, eu fiquei desesperado, entrei num bar lá, tentei limpar o máximo possível, mas eu fiquei super grilado com aquilo, né? Falei, nossa, ferrou, né? Agora eu tô sujo, né? Todo mundo vai ficar prestando atenção em mim, enfim. E eu tinha prova esse dia à noite na escola, fui para a escola, fiz a prova, fiquei com uma vergonha absurda das pessoas, saí correndo. Enfim, no dia seguinte eu perguntei para as pessoas, e aí, alguém viu alguma coisa? Eu estava estranho ontem, enfim, e ninguém sabia me responder. Na verdade, ninguém percebeu. Ainda bem, né? Ou perceberam, eram meus amigos, né? Então, existe uma tendência de nós superestimarmos o quanto as demais pessoas estão nos observando. Teve um estudo interessante que fizeram na Universidade de Cornell, pediram para os alunos usarem camisetas assim com dizeres bem engraçados, enfim, mas meio constrangedores para os alunos. Eles ficaram assim arredios, né, com
com a ideia, né, de como que as pessoas iam encarar aquilo, enfim, ficaram andando lá pelos corredores e tal, e depois perguntaram, né, para os alunos, aí perguntaram para esses caras, né, quantas pessoas vocês acham que vocês cruzaram e perceberam as camisetas? Eles falaram, provavelmente 85, 90%. E o professor puxou pelas câmeras e inquiriu cada uma das pessoas que passou por ele, né, que passou pelos testados aqui, e menos de 10% disse que reparou nas camisetas. Ou seja, na verdade, nós superestimamos. Quando achamos que estamos sendo observados, é bem possível que nós não estejamos sendo observados. Ó, poético, bom, gostaram da minha história, né? Tem uma outra boa também, enfim, bom, aqui a gente pode alegar que a pessoa... Vou resumir a história. Era o dia do meu casamento, enfim, e uma pessoa que estava lá, talvez parente, não sei, e estava meio, sabe, bebeu um pouco mais da conta. Ela começou a falar assim, falou, olha, acho que o seu amigo ali tá de olho em mim, né? Será que vai rolar alguma coisa? Não sei o quê. Falei, não acredito, né? Falei, não. Aí eu fui ver quem que era, né? O meu amigo, né? Na verdade, era um outro que estava bêbado, assim, ó, sabe? Olhando para o nada, com aquela visão perdida. Enfim, eu não sei se vocês já viram aquelas pegadinhas, assim, aonde você tem ali uma pessoa numa mesa ali, fica uma outra encarando, aí ela levanta e quando você vai ver, tipo um ceguinho, na verdade, sabe? Isso seria mais ou menos o efeito holofote. É a ideia da gente achar, tanto do ponto de vista negativo, quanto do ponto de vista positivo, que as pessoas estão prestando atenção na gente mais do que elas estão de fato, né? Como nós vimos em outras aulas, a presença dos demais tende a atrapalhar a gente naquilo que nós somos ruins e melhorar naquilo que nós somos bons, por assim dizer. Nós podemos dizer que em alguns pontos, né, e até a teoria do reforço talvez explique isso, às vezes os comportamentos eles são retroalimentados. Sei lá, a pessoa chega numa festa, começa a dançar, tal, às vezes está bêbada, tá um negócio ridículo, e ela acha que as pessoas tá todo mundo olhando, tá todo mundo gostando. Essa aqui mesmo, ó, o recalcate, o delegado, que a pessoa da pegadinha ainda ficava, exato, né, com sorvete, ia lá e olhava, tal, exatamente. Aliás, eu ia até deixar esse vídeo aqui para passar, é demais, né, aquela pegadinha, mas isso seria, né, o efeito holofote. Não sei se ficou claro para vocês, se vocês já se sentiram em um efeito holofote, mas aqui a gente tem que entender, às vezes, por exemplo, sei lá, você chegou num ambiente novo, num trabalho, tal, e você fica com essa percepção que está todo mundo te olhando. Isso pode gerar uma apreensão, né, de estar sendo avaliado, e isso pode interferir, por exemplo, negativamente no seu comportamento. Então, é importante a gente ter essa ideia que esse efeito existe. Existe dentro dessa linha, então, isso é o efeito holofote. E Miguel Kruger, é o parente do... Nossa, como que esqueci o nome agora do outro Kruger, enfim, do Kruger do cinema, né? Bom, um outro efeito que vai derivar do efeito holofote é a ideia de ilusão de transparência. Explico. Uma coisa são nossos estados internos, né, mentais, como, por exemplo, as nossas emoções, a tristeza, a felicidade, a raiva, o nojo, enfim, isso são estados internos. E esses estados, eles podem ou não extrapolar, por exemplo, na forma de postura ou ainda de expressões faciais, né? Você tá, sei lá, você tá bravo, né? Enfim, isso pode expor de alguma forma. Mas existe uma tendência das pessoas acharem que as emoções delas estão transbordando mais do que elas acham de fato, né? Que está. E, aliás, eu já vi isso muito, né? Por exemplo, quando nós ainda tínhamos, né, as aulas presenciais, enfim,
teve um seminário, aí 2 alunas apresentaram, tal, foi legal, tal. Aí as 2 vieram no final, né, me pedir desculpa, 1000 desculpas pelo desempenho, que tinha sido terrível, tinha sido top o seminário, não tinha sido nada, né? Mas que elas estavam derrubadas emocionalmente, porque tinha tido uma tragédia na família, etc, etc. Entendi o lado delas, achei legal essa postura, mas aqui houve uma clara ilusão de transparência. Elas acharam que aquele estado mental que elas estavam, naquele estado emocional, estava vazando e que isso atrapalhou de alguma forma o seminário, e na verdade isso não aconteceu, né? Teve um outro experimento que fizeram na Cornell, era o seguinte, imagina a gente aqui, 24 pessoas numa sala de aula, a gente está sei lá, no auditório, e eu vou pedindo para cada um ir lá e contar uma história, falar alguma coisa na frente dos demais, como, por exemplo, se apresentar. Enfim, e depois o indivíduo ele tinha que escrever o quanto ele achava que as pessoas achavam que ele estava nervoso, e depois o psicólogo também pedia para cada uma das pessoas dizer o quanto, de uma escala de 1 a 10, o quanto o indivíduo estava nervoso. Então, geralmente, a média aqui, o indivíduo, geralmente, de 6,5 a 7, do quanto ele achava que as pessoas estavam achando que ele estava nervoso, mas a resposta do quanto ele estava nervoso, de fato, girava em torno de 3 a 4 pontos. Ou seja, aqui existe uma ilusão de transparência. Bom, e aqui a gente tira alguns efeitos, por assim dizer. Bom, aula conceitual demais, o livro ele não sai do colo. Então, a primeira coisa que a gente pode dizer como um escopo de consequência, tanto do efeito holofote como da ilusão de transparência, é a ideia de que o ambiente social ele vai afetar a nossa autoconsciência. Por exemplo, existem muitos estudos em psicologia social que vão mostrar que a partir do momento que você está em um lugar, por exemplo, que você é a minoria étnica, ou seja, você foge do padrão, de alguma forma, você tende a refletir mais, né, sobre as suas características étnicas. Um exemplo interessante, uma aluna de psicologia que eu orientei alguns anos atrás, ela me disse uma vez assim, olha, numa aula dessa, olha, eu fui para a Oktoberfest com meu noivo, e, enfim, ela é negra, né? Ele também, ele falou, nossa, tinha gente branca lá, eu fiquei me sentindo um ET, né? Parecia que todo mundo estava reparando em mim. Aí comecei a conversar com ela, mas estava todo mundo reparando? Ela, bom, reparando, não estava, né? Mas eu estava estranho ali, né? Ou seja, aqui na verdade, o ambiente social afetando a autoconsciência, né? Nesse sentido, justamente por causa desse padrão discrepante ao qual ela se encontrou. Além disso, uma outra coisa importante que talvez muitos aqui vão se identificar. O interesse próprio, ou seja, o meu interesse, o interesse de vocês vai afetar o juízo social. Dito de outra forma, ninguém pode ser juiz de si mesmo, porque quando o faz, o rouba, né? Por exemplo, e aqui vocês podem me dizer, em um conflito conjugal, em uma briga de casal, geralmente, quando as coisas vão ruins, geralmente o lado A da relação tende a achar que o problema é o lado B. Agora, quando as coisas estão indo bem, o lado A tende a achar que está colaborando mais do que o lado B. E muitos estudos foram feitos nesse sentido. Por exemplo, as pessoas elas têm ideia, né, que elas participam mais, por assim dizer, do que elas participam de fato nas tarefas domésticas, por exemplo. Esse é o caso dos homens. Bom, não obstante, a preocupação consigo mesmo é o principal motor do que a gente entende como comportamento social. E aqui cabe uma lógica. Como a gente entende que as outras pessoas estão nos observando? Aliás, a gente parte dessa lógica de efeito holofote,
de que todo mundo, que nós somos o centro da atenção de alguma forma, nós temos a investir, mesmo que minimamente, em alguns fatores, como, por exemplo, a aparência. Eu disse minimamente porque, às vezes, o interesse do indivíduo não é exatamente se destacar, mas muitas vezes se camuflar. Por exemplo, em uma sala de aula, às vezes o indivíduo ele busca se vestir e se portar parecido com os demais, justamente para ele não se destacar, mas partindo dessa ideia de efeito holofote, de que ele é alvo de atenção, talvez mesmo quando não seja, né? E a gente pode dizer de maneira geral que os relacionamentos sociais eles vão ajudar a definir algo que a gente vai falar bastante hoje, que é o nosso self, né? O meu eu, ou aquilo, né? Ou a gente pode se remeter à teoria dos papéis, né? O conjunto de papéis e atribuições que nós exercemos, somando aqui, partindo aqui para a teoria do interacionismo simbólico, com os autoesquemas, né? Que nós fazemos em relação a nós mesmos. Então, basicamente, o efeito holofote ele vai entender que a gente está preocupado, em alguma medida, em causar boa impressão, e nós somos, de alguma forma, inclinados a acreditar que os outros estão reparando mais do que eles estão de fato, né? Como foi o caso meu, ainda bem que a sala inteira se solidarizou, né, comigo, enfim, pelo cocô de cachorro, já faz vários anos, eu nunca consegui esquecer essa história, enfim, mas para esse caso soou bem, e de alguma forma, nós, enquanto seres humanos, a gente tende a acreditar que as emoções elas são mais visíveis do que realmente são, né? Por isso que o nome do efeito é a ilusão de transparência. A gente tem uma ideia de que, de alguma forma, as pessoas conseguem ver, mesmo que a gente não queira mostrar. Bom, ok, então efeito holofote, se todo mundo pegou, sequência eu dei. Bom, na sequência, agora um ponto importante é nós definirmos o self, né? O que é o self, né? Aqui eu vou partir para uma definição do David Meyer. O self, ele é o aspecto mais importante de você mesmo. Você sabe quem você é, seu gênero, quais sentimentos e memórias que você experimenta. Para descobrir de onde emana esse self, os neurocientistas estão explorando a atividade cerebral que subjaz nosso constante senso de sermos nós mesmos. Enfim, foge do escopo dessa aula, nós definimos a base neurobiológica do que se entende como self. Mas, a princípio, o que se coloca, né, é que o córtex pré-frontal seria o instrumento para se compreender as relações sociais em sentido estricto, e o hemisfério direito seria mais relacionado à percepção do eu. Ou seja, o hemisfério direito relacionado à percepção do eu e o córtex pré-frontal fazendo aqui um intercâmbio entre o eu e o mundo, por assim dizer. Agora, essa seria a base neurobiológica de maneira muito simples, né, do que é o self. Mas aqui, nós podemos dizer que quando nós processamos informações sobre nós mesmos, nós tendemos a montar autoesquemas, ou seja, que são versões simplificadas, ideias de quem é você. Por exemplo, eu sou o Thiago, meio rabugento, gosto de comer pizza, não gosto daquilo, gosto disso, gosto daquilo. Os autoesquemas, eles nos ajudam tanto a pensarmos sobre nós mesmos, quanto a nos compararmos com os demais, e também para fazermos cálculos de inferência sobre o que interfere na nossa vida e como nós podemos interferir em nosso meio. É através desses autoesquemas. Lembrando que nem todo autoesquema ele vai corresponder exatamente à realidade. Entende isso? Vou dar um exemplo muito claro. A bulimia e a anorexia, que são, assim, distorções no padrão de percepção individual. Essas pessoas, geralmente, elas fazem autoesquemas distorcidos
de quem elas são. Por exemplo, geralmente elas tendem a se imaginar mais obesas do que de fato elas são, e esses autoesquemas, indubitavelmente, vão afetar a conduta comportamental desses indivíduos, ok? Isso eu acho que é uma via interessante. Agora, um outro ponto possível, e eu quero a atenção de vocês aqui nisso. Quando nós falamos de self, nós não temos apenas um self, mas, na verdade, vários selves. Em português, o sinônimo de self é selves, né? Nós temos vários selves possíveis, sendo aqueles que nós sonhamos, ou seja, aquilo que nós queremos ser, né, enquanto autoesquema, e aquilo que nós temos pavor de ser. Por exemplo, possivelmente eu deva ter um self possível rico, um self possível bonito, um self possível magro, um self possível ganhando prêmio Nobel, mas eu não quero ter um selfie onde eu estou pobre, mais do que eu já sou de fato, um selfie onde eu estou com Covid-19, um selfie onde eu estou perdendo a minha casa para hipoteca, etc, etc. Bom, essa é uma lógica comum. Deixa eu ver. Aqui, ó, Rosa Souza. Não entendi bem a camuflagem. Se a pessoa quer ser visto, porque vai ficar parecido com os demais. Veja bem, Rosa Souza, não é que a pessoa ela quer ser vista, mas, no geral, o que eu quero dizer é o seguinte, que nós temos a percepção de que os outros nos notam mais do que de fato nos notam. Entende isso? Eu entro numa turma, numa sala, eu sei lá, eu tô me achando diferente, eu penso, nossa, todo mundo está prestando atenção em mim, entende? Algumas pessoas gostam de atenção e podem, de alguma forma, e a teoria do reforço talvez explique isso de maneira interessante, se ajustar em relação a isso. Então vai usar uma roupa mais assim, assado, tal, mas outras pessoas, elas vão se incomodar com isso, com esse tipo de percepção, e justamente por isso que elas vão buscar essa ideia. Eu gostei desse termo que você falou aqui, camuflagem, né? Na verdade, se ocultar, né? E veja bem, nem sempre aqui, nem sempre essa é uma estratégia consciente, ou seja, às vezes o cara está se vestindo lá, ele está homogêneo na sala, mas às vezes ele não tem uma percepção consciente de que o objetivo dele é ficar camuflado, né? É uma inclinação, um impulso, por assim dizer, inconsciente, né? Não sei se eu expliquei bem essa questão para a colega, para Rosa Souza, mas é isso, a questão da camuflagem não é que o indivíduo ele quer ser visto, na verdade ele tem a percepção de que ele está sendo visto mais do que ele está sendo de fato, entende? Vamos supor que esteja numa sala com 100 pessoas, a gente tende a achar que, sei lá, umas 70 estão de olho na gente, e às vezes só tem uma pessoa, ou às vezes não tem ninguém, né? É isso, mais ou menos, que eu queria dizer. Não sei se ficou bem claro. Bom, então aqui, dois pontos, né? Os selves possíveis, aquilo que nós sonhamos e aquilo que nós tememos. Eu imagino que vocês, por exemplo, devem ter um self onde vocês já são psicólogos, onde vocês estão super bem sucedidos, aonde vocês têm aquela família tipo Doriana, do cachorro pulando para lá e para cá, etc, etc. E deve ter um self que você não quer, né? Que é aquele que você fica de DP, que é aquele que você não passa, que é aquele que você fica desempregado, etc, etc, etc. Bom, e aqui, o que vai influenciar o desenvolvimento do nosso self de maneira geral? Uma série de fatores. Dentre eles, os papéis que nós desempenhamos, e aqui a gente volta para a aula passada da teoria dos papéis. Em um, por exemplo, eu sou pai, em outro eu sou professor, no outro eu sou amigo, etc, etc. O lance dos papéis tem um negócio importante que eu esqueci de falar na aula anterior. Quando você vai assumir um papel novo, geralmente no começo você o faz de forma até teatral, né? Você está representando, por assim dizer. Mas depois de um tempo que você já se acostumou com o papel, você internaliza e ele se torna parte do seu self.
entende? E, geralmente, nas sociedades, de maneira geral, não só nas sociedades contemporâneas, mas nas sociedades tradicionais, que ainda vivem como coletores e caçadores, existem rituais, né, para o indivíduo aderir socialmente a um self. Como, por exemplo, a um papel, né, a um role, né? Como um casamento. Você tem cerimônia, etc, etc. É uma forma de anunciar para a sociedade, inclusive, que você assumiu um papel. Ou ainda nas religiões, né, que tem a crisma, a primeira comunhão, bar mitzvah, como chama? Nossa, esqueci, gente. João Batista, batismo, enfim, ou ainda despedida de solteiro, enfim, aqui nada mais são do que rituais, né, para a adoção de um determinado papel. Além disso, ok, esse eu vou falar mais para frente. Além disso, vamos liberar aqui para a Gabriele. Ó, legal, Rosa Souza. Qualquer coisa, você me grita aqui, colega. Acho que ficou mais claro agora. Além disso, deixa eu puxar aqui. Fechei minha página, me perdi aqui nos meus pensamentos. Aqui, já me achei. Bom, um outro ponto é a própria cultura. A cultura que nós vivemos vai moldar largamente tanto o nosso self quanto as nossas percepções, valores e convicções em relação ao mundo. Eu vou dar dois exemplos. O das culturas individualistas, como, por exemplo, as culturas aqui que vão se basear na cultura norte-americana, aquela ideia de a way of life, né, de fique rico trabalhando ou morra tentando, e culturas mais coletivistas, né, que privilegiam ali o meio local. A inserção, se você está inserido em uma cultura ou em outra, vai interferir largamente na formação do seu self. Eu vou dar alguns exemplos aqui, segundo a literatura do David Myers. Então, por exemplo, a questão da identidade pessoal. Geralmente, no caso de uma cultura individualista, ela é definida por traços e metas individuais. Ou seja, eu vou ter o meu trabalho, eu vou ter o meu carro, eu vou ter o meu. Aliás, aqui a gente fala da geração eu, sabe? Aquela geração que não se importa com o próximo, né? Que é voltada a si mesmo, né? Enquanto do outro lado, numa cultura coletivista, a identidade individual, ela é socialmente definida pelas ligações e pelos laços feitos, né? Numa sociedade individualista, o que importa é, sobretudo, a realização pessoal, é a gratificação pessoal, e aqui a gente pode falar dos direitos e liberdades individuais. Por exemplo, o meio ambiente é transindividual, não me importa. Agora, o meu direito ao meu salário, a poder trabalhar, a poder sair sem máscara, isso importa. Né? Isso faz parte de sociedades individualistas. Em uma sociedade interdependente, em sentido contrário, o que importa são as metas e grupos de solidariedade, né? Aquilo que você consegue evoluir dentro da sociedade. Aliás, como a gente está no setembro amarelo, é interessante a gente falar sobre isso. Na aula ontem, eu estava tendo uma aula com uma outra turma, onde nós estávamos discutindo valores pessoais, o que é importante para as pessoas, né? O que torna as pessoas felizes. E boa parte da turma disse que é dinheiro, né, que faz as pessoas felizes. Vocês concordam que é dinheiro que faz as pessoas felizes? Um fato importante da gente falar aqui é que o número de suicídios ele é mais elevado nos países ricos, né, naqueles países ditos de welfare state, onde a qualidade de vida é inigualável, né, os países nórdicos, Suécia, Suíça, Finlândia, Dinamarca, são países, por exemplo, a Finlândia, onde o seguro-desemprego dura 2 anos e você ganha 4 mil euros, né? O que seria equivalente a mais de 20 mil reais
e se você não consegue emprego, o governo te contrata. Ou seja, são nações, perceba, que não falta dinheiro, né? Mas tem índice de felicidade muito baixo e índice de suicídio muito alto. Em parte, acredito eu, isso se dá, não só eu, não é coisa da minha cabeça, da literatura em psicologia social comunitária, que isso se dá pelo esvaziamento das relações sociais. Essas são nações muito individualistas, muito voltadas ao eu, né? Aonde as relações sociais elas são poucas, esparsas, e consequentemente, como nós somos animais sociais, nós sentimos um vazio existencial que não é preenchido pelo dinheiro, que não é preenchido pelos, sei lá, pelos programas sociais do governo, pela roupa de marca, pelo carro, enfim, o que induz, ao meu ver, o índice de suicídio ser muito alto nesses países, apesar de eles serem muito ricos, né? Existe um indicador feito pelo World Survey Values que mede a felicidade nos países. Os países mais felizes, eles não são os países mais ricos e nem os mais pobres. Eles são países intermediários, como é o caso do Brasil e da Argentina. Apesar de sermos muito mais pobres do que os dinamarqueses, que os finlandeses, nós somos, na média, mais felizes e menos propenso ao suicídio. Um outro exemplo, eu acho que quando nós falamos de culturas coletivistas e individualistas, inclusive a relação com o trabalho, é o Japão, né? O nível de suicídio altíssimo, uma cultura individualista pautada na honra, o suicídio muito elevado entre idosos que não querem se sentir inútil, que é algo que fere a honra, e do outro lado, uma cultura alicerçada em uma cobrança de trabalho inigualável, né? Onde muitas pessoas morrem trabalhando. Mês passado, por exemplo, uma jornalista morreu em uma grande emissora de TV, teve como que eu posso dizer, uma falência múltipla dos órgãos por cansaço. 4 dias ininterruptos de trabalho sem dormir. Claro que aqui existem fatores históricos para responder o porquê essa cultura, né, caminhou para esse caminho. Depois de 6 de agosto de 1945, né, lá caiu uma bomba nuclear por um avião chamado Enola Gay. Aliás, não uma, né, uma série de bombas. Enfim, o país foi dizimado e aqui surgiu um paradigma de trabalhe primeiro e pense em você depois. E isso tem tido consequências muito deletérias para a saúde mental, gerando aí, enfim, o suicídio, ao meu ver, ele é um epifenômeno, né, dessa relação. Mas, enfim, mas só para eu terminar, essa ideia, né, de que os laços sociais vão importar para a relação suicida, ela nasce no século XIX com Emile Durkheim, que vai perceber que indivíduos quanto menos contatos sociais, né, o indivíduo tem, ou seja, quanto menos pessoas ele tem ali como amigo, mais provável é dele cometer suicídio, né? Isso, de alguma forma, vai ao encontro da teoria evolucionista que diz que nós desenvolvemos, né, nos desenvolvemos para sermos animais sociais, para interagirmos socialmente, e nada de fato nos interessa tanto do que outras pessoas, né? Porque se assim não fosse, o Facebook, o Instagram e as outras redes sociais, elas não trariam informações sobre pessoas, mas sim sobre, sei lá, objetos, tijolos, enfim. Para atrair a atenção de pessoas, você precisa de pessoas, né? Bom, em continuidade, nós podemos dizer que o autoconhecimento, né? Aliás, nós podemos aqui nos retomar a tábula de Atenas, que vai dizer a seguinte frase, né? Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e todos os deuses. De fato, né, é uma frase muito profunda, mas aqui existe geralmente uma dimensão de dificuldade imensa, né? Porque o autoconhecimento, ele passa pela neutralidade, ou seja, você tem que pensar de maneira neutra em relação a você como um objeto de estudo. Mas aqui, como nós vamos ver, existem 2 fatores. Um é a autoestima e outro o autosserviço, que impedem a gente de pensar de forma neutra sobre nós mesmos, produzindo, assim, dimorfismos, né, sobre a forma que nós nos vemos, né? Bom,
E de maneira geral, os comportamentos, as ações que são perpetradas, os processos de maneira geral, eles são implícitos inconscientes, né? E vão diferir muito das explicações conscientes que nós damos, entende? Sei lá, arranjei uma briga no trânsito. E depois que me perguntarem, eu vou querer justificar. Falar, não, mas o cara jogou ali o negócio, eu estava defendendo uma criança. Eu invento o motivo depois, né? Primeiro vem o impulso, que é implícito inconsciente, e depois eu tento justificar, não só para os demais, mas para mim mesmo, né? Nós justificamos para nós mesmos, né, comportamentos inconscientes e muitas vezes contraprodutivos, né, como arranjar uma briga no trânsito, numa sociedade como a nossa, onde as pessoas estão se armando de maneira exponencial, é um risco tremendo, né, você arranjar uma briga no trânsito, e a briga no trânsito nada mais é do que um impulso inconsciente e implícito que pode ser vetorizado por, sei lá, uma sensação de territorialismo, né? Ele invadiu a sua faixa sem dar seta, né? Enfim, algo do tipo, né? É o poder que o dinheiro dá, eu acho. O dinheiro, Agatha, ele traz muito poder, mas esse poder nem sempre ele traz felicidade. Ele vai trazer, por exemplo, experiências, né? Você pode usufruir de várias experiências, mas entenda que depois que você vive várias vezes a mesma experiência, ela não te traz tanta felicidade. Imagine, por exemplo, duas famílias. Uma é muito pobre, que nunca foi ao litoral, e uma muito rica, que já foi ao litoral de todo o planeta, né? Quem vai se divertir mais em um fim de semana na praia? Indubitavelmente a família mais pobre, né? Que usufruiu muito menos desse tipo de recurso do que a família mais rica. A abundância e a reiteração de condutas satisfatórias, ela tende a reduzir a nossa sensibilidade em relação ao estímulo. Essa é uma questão, inclusive, que pode ser explicada, né, pela teoria do reforço. Bom, passada a sequência, autoestima. Autoestima. Peraí, deixa eu abrir aqui. Ok. Autoestima. Nós podemos entender, nós falamos de duas coisas hoje. O self, nosso próprio self, nossos esquemas mentais sobre nós mesmos, os nossos autoesquemas, e também os nossos selfs possíveis. Selfs possíveis daquilo que a gente não quer de jeito nenhum. Sei lá, não quero engordar, não quero Covid, não quero ficar desempregado, não quero ser pobre, não quero dançar funk, enfim. E selfies possíveis daquilo que você quer. Quero ficar mais rico, quero ficar sofisticado, quero viajar, quero isso, quero aquilo. Enfim, e aqui a gente pode entender que a autoestima, na verdade, é uma autoavaliação global feita de maneira reiterada e constante, um automonitoramento, onde o indivíduo ele vai comparar os autoesquemas, entende? O que ele tem sobre ele mesmo e a distância dele em relação a esses selves. Aquele self que ele deseja e aquele self que ele detesta. Em larga medida, a autoestima ela vai se definir de acordo com essa percepção. Quanto mais o indivíduo percebe que o autoesquema dele está próximo do self desejado, mais elevada é a autoestima do indivíduo. E a gente pode dizer que a autoestima ela é largamente modularizada por essa percepção. Eu vou dar gostaria só de comentar um caso. Eu falei no começo de bulimia e anorexia. E quando eu estava no doutorado, eu tive uma professora, a professora Marita, que trabalhava em um hospital na cidade de Tigres, na Argentina, onde ela tratava de pessoas que tinham transtornos alimentares, especificamente bulimia
e anorexia. Essas pessoas, quando elas faziam os testes de autoestima, era uma autoestima lá embaixo, né? E ficava muito claro que elas tinham um autoesquema em relação a elas, geralmente elas se percebiam muito obesas, e tinham um self possível desejado, que era a magreza, né, a magreza extrema. Mas aqui havia o quê? Um dimorfismo, uma distorção na percepção. Em um dos casos, né, essa professora apresentou para nós um caso de uma moça com 1,81 m, pesando 42 quilos, pesando, perdão, 38 quilos. Gente, e enfim, ela mostrou uns vídeos das entrevistas e tal. Era um negócio de cortar o coração. Ela chorava desesperadamente, puxando peles assim do corpo, sabe? Dizendo: olha essa gordura, como me incomoda. Enfim, eu particularmente fiquei muito sensibilizado com isso e percebo, né, que é uma clara distorção, né, da forma de se perceber. E existe uma outra patologia, eu não sei se vocês já ouviram falar, chamada vigorexia. A vigorexia, ela está associada ao comportamento da musculação, né? Geralmente ela é associada aos fisiculturistas. Então, basicamente, o indivíduo ele tem como self possível desejado ele muito musculoso e com um baixo teor de gordura e líquido, né? Ou seja, muita definição. Enfim, é isso que ele quer, e ele geralmente ele vai se perceber como pouco muscular, ou seja, com uma musculatura muito, enfim, pouco, né? Fraco, né? E flácido, né? Ele vai se enxergar com muita gordura, etc, etc. A primeira vez, né, que eu vi algo parecido, eu era ainda criança, foi na antiga TV Manchete. Aliás, aqui só de falar TV Manchete, acho que já vou denunciar um pouco a idade. Não conheço TV Manchete, gente, desculpa. Alguém me falou disso. Enfim, eles fizeram uma entrevista com um fisiculturista chamado Andreas Mantzer, né? Que tinha ganho um campeonato, etc, etc. E o cara falou assim: meu, esse campeonato é uma arapuca, né? Olha para mim, eu tô obesaço, né? Eu tô pura banha, eu não tenho um músculo, né? Eu tô fino igual um rabisco, né? Enfim, e o homem, gente, eu lembro que eu era criança, eu fiquei muito impressionado. Eu falei: isso é um mutante, né? Ele parece um atlas de anatomia. Sabe as aulas de anatomia do Alex? A gente pode fazer com o Andreas Mantzer. E um dia depois dessa entrevista, ele morreu de desidratação profunda, porque ele tomou mais de 200 comprimidos diuréticos com o intuito de eliminar o líquido do corpo e juntar mais, sabe, gente, a pele assim no músculo para ficar definido. Eu vou até compartilhar aqui brevemente a tela para mostrar uma foto dele. Aí vocês me dizem, gente, se esse rapaz ele estava gordo e sem músculo mesmo, como ele acha. Veja aqui, ó. Olha, gente, a perna do bicho parece um cavalo, gente. Ó, extremo, dá para fazer uma aula de musculação, de anatomia, né? Trapézio, esternocleidomastoide, deltoide posterior, deltoide inferior, bíceps, tríceps, antebraço, vasto lateral, etc, etc. Enfim, mas ele se via como gordo e flácido, né? E, consequentemente, esse dimorfismo levou ao suicídio de maneira aflição resume, enfim. Mas aí é uma questão de percepção, né? Às vezes a percepção das pessoas é distorcida. Me confundem muito na rua, gente, com o Cristiano Ronaldo, sabe? E é até chato para mim, eu tenho que ficar explicando. Eu não sou, gente, o Cristiano Ronaldo. E o pessoal fica insistindo que achando que eu tô ali fugindo. Enfim, mas brincadeiras à parte, essa é uma questão extremamente preocupante, né, para nós, para todos, né, seja na psicologia social, clínica, e também para nós enquanto pessoas, porque nós também estamos susceptíveis a esse tipo de dimorfismo, ou seja, nos vermos de uma forma e sermos de uma forma completamente diferente.
e isso pode ter, por vezes, consequências ruins, né, para a nossa vida, impactos reais. Esse é um ponto para a psicologia social, mais especificamente comunitária, esse é um ponto de preocupação muito grande, porque as pessoas, para se alinhar em relação aos selfies possíveis, desejados dela, ela é capaz, muitas vezes, de fazer loucuras extremas, né? Loucuras aqui, desculpa o termo também, eu acho que não é o termo adequado, mas cometer, às vezes, atentados contra a própria vida, né? É o caso, por exemplo, de muita gente que viaja para Bolívia, para Venezuela, enfim, para países aqui na América Latina, em busca de procedimentos estéticos mais baratos, né? Na Venezuela, por exemplo, prótese de silicone, como chama aquele outro enfim, lipoaspiração, isso aí você consegue pagar até 15 vezes menos, mas em condições muito duvidosas, né? E as pessoas morrem nesse tipo de coisa, que é a busca, né, desse alinhamento. Eu tenho um colega que ele está fazendo doutorado em psicologia social, comparando a motivação das pessoas para fazerem procedimentos estéticos no Brasil, no México e nos Estados Unidos. E ele chegou a vários resultados interessantes. E alguns têm a ver com os padrões comparativos, como, por exemplo, morar no litoral. Morar no litoral aumenta 4 vezes a probabilidade do indivíduo buscar os procedimentos estéticos. E uma hipótese que a gente está trabalhando, que isso é meio que uma cobrança que se estabelece do hábitos da praia, né? A praia você tem que estar meio que bonitão, tal, efeito holofote, né? Você sente que está sendo vigiado o tempo todo, e isso funciona como uma pressão para você buscar esses procedimentos. Bom, o pessoal está rindo aqui da minha fala do Cristiano Ronaldo, acho que estão concordando e entendendo aqui meu drama. É difícil, gente, mas eu tento entender as pessoas mesmo, né? Às vezes elas se confundem e a gente tem que respeitar elas, né? Bom, então a gente pode dizer que a motivação ela vai influenciar a autoestima em vários processos cognitivos. E, por exemplo, aqui, pessoas com autoestima muito elevada, quando elas fracassam, elas tendem a encarar que a adversidade ela foi muito elevada, e isso, de alguma forma, preserva ela de uma queda na autoestima. Enquanto pessoas com a autoestima muito baixa, elas tendem a ter uma série de prejuízos para a vida dela. Por exemplo, a autoestima baixa está correlacionada ao uso de drogas, o uso aqui, digo o uso aqui e o abuso, né, de drogas psicotrópicas, ao próprio suicídio, à depressão. É maior também a probabilidade de estar desempregado e subempregado. Claro que aqui a relação ela pode ser até inversa, né? O indivíduo ele já está desempregado e isso pode afetar indubitavelmente a autoestima. Deixa eu só ver se não faltou nenhum ponto aqui. Autoesquema, eu possíveis. Aqui, ok. E um outro ponto da autoestima são os padrões comparativos que o indivíduo vai estabelecer no dia a dia. Geralmente, quando o indivíduo ele está em um grupo que é mediano ou inferior a ele em alguma coisa, ele tende a se achar melhor, por assim dizer, do que quando ele está em um grupo muito avançado. Por exemplo, um aluno. Você pega um aluno de escola particular. Entre os colegas dele, ele geralmente se sente mediano. Agora, se ele for para uma escola pública, ele tende a se sentir melhor do que os colegas. Mas aqui é o padrão comparativo e ele pode ser inverso também, né? Eu não sei se vocês já tiveram aula com ela, com a minha colega, com a Evelise Galvão. Ela orientou um trabalho sobre o uso do Instagram e percebeu o seguinte, que pessoas que passam mais do que 5 horas por dia no Instagram,
elas têm maior probabilidade de desenvolverem ansiedade e depressão. E, ao meu ver, isso entra em algo que na psicologia contemporânea se chama Fear of the Missing Out, síndrome de Fear of the Missing Out. Basicamente, a tradução seria tipo, é o medo de ficar de fora. É uma espécie de uma inclinação que o indivíduo tem de compulsivamente consultar as redes sociais para ver o que está acontecendo, e isso interfere na autoestima dele e na apreciação das experiências reais. Por exemplo, suponha que eu esteja meio grilado, né, com o meu corpo, enfim, se bem que como Cristiano Ronaldo estou bem, né, mas aí eu começo a rodar lá, sabe, o feed, e vejo, né, nossa, olha a barriga desse, tem, não é nem 6 pack, é 200 pack, né? Tem pack que nem existe, é mutante. Olha esse, meu Deus do céu, olha esse cara, caramba. Chega um ponto que você fala, nossa, que droga, né? Meu Deus do céu. É o padrão comparativo, né? Ou ainda, por exemplo, você vai, sei lá, viajou, né? Tá, sei lá, em qualquer lugar, foi para Buenos Aires, olha que legal, né? Mas aí você pega, vai ver, fala, o outro foi para Dubai, o outro foi para não sei aonde, o outro foi para não sei aonde, e isso vai interferir na percepção que você tem da sua própria vida, das suas próprias experiências, né? Peraí, deixa eu ver onde eu tô. Autoestima, então, ok. A autoestima, como eu disse aqui, o melhor é ter autoestima elevada. Isso aumenta a probabilidade de melhores empregos, melhores relações sociais, uma melhor saúde mental. Contudo, a autoestima, ela é uma prima, por assim dizer, do narcisismo. Em alguma medida, a autoestima elevada tende a elevar o comportamento narcisista e, mais especificamente, o comportamento narcisista egoísta e antissocial. Sabe, igual aqueles filmes de sessão da tarde, onde você tem aquela líder de torcida malvada que fica judiando dos nerds, que quer atenção para todo lado, que causa intriga. Aqui é um clássico daquela Dark Triad, né, como se diz em psicologia, que é o narcisismo, a autoestima elevada e o maquiavelismo, né, que é aquela tendência de manipular os outros para satisfazer a sua vontade. Geralmente, como uma competição. Exato. É como uma competição, Rosa. Muito bem denotado. Muito bem denotado. Para o narcisismo, para o narcisista, e aliás, creio eu que vocês vão se deparar com muitos, né? Para quem for para a clínica, ele é perverso, ele quer atenção, mas isso é somado a um esvaziamento de preocupação com o próximo. Ele não se preocupa com o próximo, né? Então, aqui, geralmente, você tem condutas antissociais, inclusive até agressivas, mesmo que de forma indireta, mesmo que você convença alguém, por exemplo, para fazer o mal, né? Grandes líderes, né, de grupos criminosos são identificados pela literatura como narcisistas, como, por exemplo, El Chapo ou Pablo Escobar, né? Todos eles sedentos pela visibilidade das pessoas, com um esvaziamento de preocupação pelo próximo e hábeis, né, na manipulação, em manipular os demais. Bom, na sequência, nós podemos falar de autocontrole percebido. O que é autocontrole? Autocontrole deixa eu só abrir aqui. Autocontrole é a circunstância onde você deixa a resposta dominante e se concentra para atingir um outro tipo de resposta. Por exemplo, suponha que você está vendo um filme triste. Tá eu, o Kaique, tá todos os brothers aqui assistindo um filme. E o mocinho morreu, tal, pega mal, né, chorar na frente dos parças, né? Então você engole o choro, se concentra em outra coisa, lembra de outra coisa e você fugiu da resposta dominante. Ou ainda você está lá num rodízio de pizza, enfim, você lembra, fala, opa, eu sou o Cristiano Ronaldo, né? Eu tenho que ficar magro,
e você pede, por favor, me veja um rabanete, né? Isso é autocontrole, né? E o autocontrole, ele vai se relacionar a algo que nós chamamos, é algo que, na verdade, Albert Bandura vai chamar de autoeficácia, que é a crença de que você é capaz de fazer algo, né? Que te fornece aqui algo que nós chamamos de autodeterminação. E aqui o Bandura mostrou que, em vários casos, você pode levar o indivíduo a acreditar que ele pode fazer aquilo, mesmo que ele não possa, e isso vai melhorar o desempenho dele. Aliás, isso é explorado, né, enfim, até por picareta, né, por coaching, aquele livro lá, O Segredo, né, Acredite em Você, etc, etc. Nada mais é do que trabalhar o autocontrole percebido e, mais especificamente, a ideia de autoeficácia, né, de que você entende que você é capaz. Então, aqui existem dois locos que vão se estabelecer. Um é algo que nós vamos chamar de desamparo aprendido. Então, peraí, só deixa eu dar uma consultada aqui. Eu não sei se acontece com vocês, gente, mas os meus livros eu vou sublinhando assim, as partes que eu acho mais importantes. Quando eu vejo, o livro está inteiro rabiscado e o rabisco não ajuda mais em nada, né? Porque não está separando nada de nada. Então, você tem, de um lado, o desamparo aprendido. O desamparo aprendido, ele vai seguir uma sequência. Então, por exemplo, suponha que você é um esportista, vai tentar andar de skate pela primeira vez, cai, se machuca, os outros tiram sarro de você, e você aprendeu que você não é capaz, entende? Você forma um autoesquema, pensando aqui na teoria do interacionismo, né, nessa lógica cognitivo-comportamental, você forma um autoesquema que você não é capaz. Isso diminui tanto a probabilidade de você vir a andar de skate de novo, como também o seu desempenho, caso você se arrisque a andar de skate novamente. Um outro ponto é a questão da autodeterminação. Aí é justamente o contrário. Por algum motivo, você acredita que você é capaz, e isso aumenta a probabilidade tanto de você repetir aquele comportamento, como, por exemplo, treinar um skate, como também o êxito, o desempenho naquele tipo de tarefa, né? Então, aqui é aquela lógica do... Sabe, já viram treinadores, né, de times esportivos que ficam, você consegue, você pode, você isso, você aquilo, enfim, se funciona ou não, eu não sei, né? Mas a partir do momento que o indivíduo, dentro da lógica do autocontrole percebido, ele tem um sentimento de autoeficácia, isso aumenta, diminui o estresse de estar sendo avaliado, né, pelo outro, e, consequentemente, ele tende a repetir mais aquele comportamento e também se sair mais naquele comportamento quando ele vai tentar, por assim dizer, uma repetição. Bom, agora a gente pode dizer o seguinte, vou fazer um teste aqui com vocês. Não precisam me responder, mas respondam na cabeça. Então, eu vou falar de 6 alternativas impares e vocês escolhem na cabeça. Vamos lá para o primeiro. A longo prazo, as pessoas recebem o respeito que merecem neste mundo. Essa é a alternativa A. Alternativa B. Infelizmente, o valor das pessoas fica sem reconhecimento, por mais que elas tentem. Alternativa B. Vamos para a segunda. Alternativa A. O que me acontece depende do que eu faço. Alternativa B. Às vezes eu acho que eu não tenho o controle suficiente sobre a direção da minha vida. Agora a última. Alternativa A. Uma pessoa mediana pode ter influência nas decisões do governo. Alternativa B. Este mundo é governado por poucas pessoas no poder e não existe nada que uma pessoa comum possa fazer a respeito. Se você respondeu mais alternativa A,
você tende a ter uma ideia, pelo menos um autoesquema mental de locus interno de comportamento. Ou seja, você tende a entender que tanto as suas ações quanto a sua sorte, de maneira geral, depende do seu comportamento, da sua conduta. E isso, por si só, aumenta a sua autodeterminação para uma série de atos. Agora, se você respondeu mais a alternativa B, você tende a entender que o locus, que vai definir o seu comportamento, a sua sorte, de maneira geral, é externo, independe da sua vontade, consequentemente, isso tende a diminuir a sua autoeficiência, ou seja, a sua crença, né, de que você é capaz aquele tipo de comportamento, te levando a essa lógica, né, de desamparo aprendido, diminuindo tanto a probabilidade de você repetir o comportamento, como também o desempenho no momento em que você realiza. Essa lógica é muito assistida, por exemplo, no campo da psicologia educacional, né? Muitas vezes existem traumas na escola, né? O indivíduo, ele simplesmente trava e ele entra nessa lógica de desamparo aprendido e com o passar do tempo ele passa a entrar nesse locus externo, né? Achando que tanto a sorte dele quanto o desempenho depende mais de variáveis externas do que internas. Ok. Bom, autosserviço. Se tá tudo. Qualquer coisa, gente, vocês me gritam. Vocês têm aqui o Kaique, que é o meu suplente e porta-voz da turma. Ele tá autorizado a gritar, viu, Kaique? Bom, um outro ponto importante. Agora, assim, quando a gente vai falar, por exemplo, de atender as pessoas na clínica, e a gente fala, por exemplo, de autoestima, o senso comum pode dizer o seguinte: as pessoas, elas têm baixa autoestima, elas não confiam em si mesmas, etc, etc. Isso pode ser verdade, mas mesmo as pessoas com baixa autoestima, elas tendem a se encarar como acima da média, né? E isso é um efeito que nós chamamos de autosserviço. O que é o autosserviço? Vocês já viram aquele tipo de gente que fala, nossa, esse mano aí se acha, você é louco, o cara se acha. O autosserviço, na verdade, é um se achar, mas para si mesmo, entende? São as comparações que nós fazemos no cotidiano com outras pessoas e nessa lógica nós tendemos sempre a superestimar. Aliás, vale aqui uma leitura. Em estudos de autoestima, mesmo pessoas com pontuação muito baixa respondem-se acima da média do desempenho na maior parte das tarefas. Uma pessoa com baixa estima responde afirmativas como, por exemplo, eu tenho boas ideias, as minhas ideias são melhores do que as dos demais. Aliás, eu tenho vários exemplos. Aliás, eu não, né? O David Myers tem vários exemplos. Por exemplo, aqui, ó, ética. A maioria dos empresários na América Latina se considera mais ética do que os seus pares. Ou seja, eu sou empresário, eu vou entender que eu sou mais ético do que os demais. Competência profissional. Em um levantamento feito nos Estados Unidos, 90%, olha, praticamente todos, dos empresários classificaram seu desempenho superior aos colegas. Olha aqui, né, se não é se achar. Virtudes. Na Holanda, a maioria dos estudantes do ensino médio classificam a si mesmo como mais honestos, persistentes, originais, sociáveis, confiáveis que a média dos estudantes. Inteligência, espero que a minha mãe fale assim de mim também, eu ou a minha esposa, né? Inteligência. A maioria das pessoas se considera mais inteligente, mais bonita e menos preconceituosa do que a média. Tolerância. Nos Estados Unidos, os americanos brancos tendem a se considerar acima da média em tolerância em relação a seus pares. Apoio aos pais. A maioria dos adultos da Europa acredita que apoia mais seus pais envelhecidos do que seus irmãos. Aliás, alguém aqui deve passar por esse tipo de conflito, né? Dentro aqui, atratividade. A maioria das pessoas se encara como mais atraente do que
a média das pessoas. Então, aqui, essa lógica do autosserviço é uma ideia de se achar melhor do que os demais, de alguma forma. Agora, da onde isso vem, é um ponto para a gente refletir. Ao meu ver, isso guarda uma relação muito intrínseca com a psicologia evolucionista. Afinal, a gente pode entender como um mecanismo amortecedor de pressões exógenas, externas, negativas, e que faz com que nós preservemos a nossa autoestima, o que é importante. Ao meu ver, pode ser explicado pela teoria do reforço, pensando que a maior parte das crianças, desde muito cedo, elas recebem uma expectativa e uma criação dos pais, onde, nossa, você é isso, você é aquilo, você é melhor, etc, etc., o que pode ser explicado também pela lógica do interacionismo simbólico e até pela teoria dos papéis. Enfim, por isso que psicologia, ela é, no bom sentido, uma loucura. E dificilmente uma única teoria nunca vai conseguir dar corpo, né, explicativo a fenômenos tão complexos. Então, quanto ao autosserviço, a gente pode dizer que, primeiro, a maioria das pessoas vai se considerar mais apta do que a média, de maneira geral, nas características desejáveis. Agora, tem o sentido contrário também. A maioria das pessoas vai se considerar menos propensa a comportamentos deletérios do que as outras pessoas. Por exemplo, é só o vizinho que vai no bar. Eu não vou, né? Além disso, os indivíduos na tomada de decisão, eles tendem a adotar, os indivíduos, eu digo todos nós, doses, por vezes, irrealistas de otimismo em relação ao futuro. Como, por exemplo, está o casal se casando, eu chego lá, ainda pergunto aquele fale agora, o cálice para sempre, já pensou, fala, eu levanto a mão e respondo, mais de 60% dos casais terminam o relacionamento em um ano, né? E o indivíduo fala, não, mas o meu vai ser próspero, etc, etc. Isso justifica, por exemplo, o fato das pessoas, sei lá, irem para a praia no meio da pandemia de Covid-19. Ela acha, fala, não, comigo não acontece, né? A minha sorte é absoluta, né? Além disso, os indivíduos, eles tendem de alguma forma, a encarar tudo aquilo que ele faz, todo o êxito dele, como resultado do próprio esforço e o fracasso como resultado de forças externas. Por exemplo, o Kaique vem e pergunta para mim, professor, está fazendo curso lá, quanto você tirou na prova? Aí eu falo, olha, Kaique, na prova de sociologia, como eu estudei muito, eu tirei 10. Agora, na prova de neuroanatomia, como o professor é um merda, né? É um idiota, eu tirei 6, né? Ele fez muito difícil. Ou seja, não é porque eu não sei neuroanatomia, eu invento aqui uma resposta. Aliás, teve um experimento interessante. Teve um psicólogo social nos Estados Unidos que foi estudar bandas de rock. Olha que interessante. Enfim, ele fez um experimento com 9 bandas. Como que era? Ele falava ali para o cara fazer um ensaio, um negócio na frente dele, e no final ele dava uma mensagem. Ele falava, foi muito bom, ou foi muito ruim. Quando ele dizia foi muito bom, o que acontecia? Os membros da banda, eles tinham a enaltecer mais e chamar para o lado dele, entendeu? Falar, não, foi bom a bateria, né? Porque eu sou baterista, aí você viu aqui o corre que eu fiz, né? Agora, quando foi o contrário, o psicólogo disse que foi ruim e foi perguntar para os membros da banda, ele falava, olha, eu entendo que foi ruim, mas a culpa aqui é do vocalista. Já viu, já que o cara tem uma voz fanha, a culpa é do baixista. Já viu que o dedo dele, ele nem tem dedo, né? Como que ele vai tocar baixo, né? Enfim, entende essa lógica? E, ao meu ver, esse é um mecanismo, aliás, enfim, alguns psicólogos evolucionistas, nunca fui atrás também profundamente desse conceito, mas já vi alguns, como, por exemplo, David Buss, já falou alguma coisa sobre isso. Acredito que seria muito interessante, dentro da psicologia evolucionista, encarar se isso não é um traço adaptativo a fim de preservar a nossa autoestima elevada. Mas é verdadeiro, né? Então, como fenômeno,
de médio alcance. Então, aqui, por exemplo, Professor, Ô, eu, Kaique, eu tô com uma dúvida, ainda pensando manda naquilo que o aí, senhor tinha Kaique. falado, ainda Fala que pensando eu te... naquilo que o senhor tinha comentado sobre as pesquisas, né, que as pessoas avaliavam a si mesmas como tipo, superiores, acima da média. Esse Sim, tipo de resposta, ela era assim, tipo, tô tentando pensar uma forma de elaborar a pergunta, mas eu assim, vou fazer uma esse, para você, então. e- Kaique, de 1 a 10, o quanto você é ético? eu acho que não tem uma resposta para essa pergunta. Ah, vai ter que ter. Vai ter que ter. De 1 a 10, o quanto você é ético? Eu não sei. Não, não dá para Não pôr sei não é uma sei no questionário. resposta. Mas responde qualquer número, sei lá, finge. Kaique, o quanto você é Não, é por bonito? causa que assim, se eu fosse De um- responder assim, a questão de eticidade, se eu estivesse respondendo, tipo, me dando uma pontuação alta, eu poderia não estar sendo ético. Assim como se eu desse uma pontuação baixa, eu não estaria não sendo ético. Troquei a pergunta já. De 1 a 10, o quanto bonito você é, Kaique? Olha, eu acho que eu não sou muito bonito, não, hein? Falar a real. Qual é a nota? Acho que uns quatro. Ah, então, você só está respondendo para furar a minha perspectiva. Não, você É, fez a pergunta ruim, professor. porque Kaique, vamos lá, você já foi do Exército. De 1 a 10, o quanto você se julga disciplinado? Ah, já fui mais, mas acho que agora você tem um sete. E os seus colegas, Kaique? O quanto você julga eles, na média, disciplinado? Hum, depende, assim, tipo, disciplina como? Ah, Como Kaique, vai assim? dormir, pelo amor de Deus, Kaique. Não, não sei. Você está Tipo assim, estragando meus exemplos, Kaique. não, é que Kaique, eu tô pensando, tipo assim, disciplina às vezes pode vir, tipo, estereótipo de você olhar assim pra pessoa e ver assim, tipo, na sala, Kaique, a vai mesa da pessoa dormir, Kaique. arrumada, sabe? Sei lá. Nossa, eu esqueci como o Kaique era chato, meu Deus do céu. Kaique, bom, É sempre bom lembrar. respondendo aqui a questão, seria mais ou menos isso. Coloquei lá num questionário, ao quanto você é responsivo em relação às suas demandas do dia a dia. Aí o cara responde 8. E os seus colegas? 6 para baixo, entende? Nas coisas boas, as pessoas elas tendem a pontuar que elas são melhores do que a média. Agora, nas coisas ruins, elas tendem a pontuar menos do que a média, entende? Sei lá, Mas o quanto então, bêbado você é. 5. E seus colegas? Nossa, 30, sei lá, nem cabe na média. Entendeu essa mas lógica, Kaique? não, isso eu entendi, mas eu tô pensando se esse tipo de resposta ela é uma resposta assim só pra preservar a autoestima. Ou ela, tipo, funciona da mesma forma que o senhor tinha comentado aqui naquela hora, assim, tipo assim, ela é uma resposta com esse efeito, assim, a curto prazo ou a longo prazo? Tipo, sabendo que se eu respondi, você perguntou de 0 a 10 quanto eu sou bonito, eu falo 10 e daí eu saio com a moral alta, tipo, eu fico por isso por um bom tempo? Não, Ou isso Kaique, funciona só pra eu, tipo, eu, me mesclar, assim? eu entendi o que você está perguntando. Eu posso até mostrar alguns desses questionários, como eles são feitos. Eles são muito bem elaborados e nada fica tão óbvio e está tudo diluído. Não é uma pergunta depois da Uhum. outra. Entende? Você tem uma pergunta lá. Qual é a sua média de, sei lá, de estudos por dia? O quanto você é inteligente nisso? Aí você responde uma pontuação. Aí lá no final do questionário tem lá o quanto seus colegas são inteligentes nisso. Você nem lembra mais o que você respondeu, entende? É Uhum. isso que o cara quer pescar. A resposta Entendi. inconsciente, a resposta que sai aqui automática, não aquela resposta reflexiva que você faz ali, por exemplo, numa entrevista de emprego, sabe? O cara pergunta aqui para você qual que é o seu pior problema? Você fala, eu sou muito exigente comigo mesmo, eu sou muito perfeccionista, sabe isso? Esse tipo de resposta é Entendi, falso. entendi. Meu problema é diferente um pouco aqui. O intuito aqui não é exatamente indicar aptidão. Tá meio jogado ali, tal, diluído. Geralmente você tem outras respostas de controle que não tem nada a ver, sabe? Pergunta qual é o seu filme favorito, alguma outra coisa ali, só para Só fugir do pode foco. disfarçar. É,
Mas, no geral, essa é uma tendência universal. Diminui um pouco em culturas coletivistas, em culturas que não são tão individualistas quanto a cultura norte-americana, a discrepância ela é menor, mas existe também, entende? O indivíduo ele vai se julgar sempre superior aos demais. Agora, em culturas hipercompetitivas, a diferença já é maior. O cara se acha mesmo, né? A última bolacha do pacote. Aí eu acho que a teoria do reforço, a teoria cognitiva, um interacionismo simbólico, né? Crescer nos Estados Unidos não é a mesma coisa que crescer na Indonésia, né? As pressões que o indivíduo sofre, né, no dia a dia, enfim, eu acho que tudo isso vai em conjunto aí explicar essas variáveis, mas a discrepância é universal. Não achou agora nenhum lugar onde onde a maioria das pessoas vai se julgar abaixo das demais, sabe? Isso até hoje não se identificou. Isso, tipo, também é parte de uma perspectiva minha, mas é aquela coisa, né? Que nem o senhor tinha falado antes sobre a questão do holofote. A gente, tanto por uma questão de experiência, né? A gente nunca experienciou estar no lugar de outra pessoa. Então a gente é protagonista, tipo, da nossa própria história. A gente acha que tudo gira em torno da gente, né? Por parte da nossa percepção. Exato. Exato. Se você cravou agora, se isso aqui fosse o xadrez, esse seria o checkmate. Exato. Nós somos o protagonista da nossa história. Nós nos sentimos no palco, né? No centro do palco, né? No fundo do palco. Exatamente. Não sou tipo um secundário. Exato. Se você está no centro do palco, que nem eu, que sentei no cocô do cachorro, é muito ruim. É uma sensação terrível, terrível. Aliás, já começou na hora que eu caí, que eu levantei que nem um gato, bem rápido, e ao invés de me preocupar com a dor, que doeu pra caramba, eu estava preocupado se alguém tinha visto, entende? Eu fiquei ali olhando. Realmente. Olhando. Se alguém viu, o que ia mudar minha vida, Kaique? Sério, nem tinha celular de tirar foto, não tinha nada, não ia mudar nada a minha vida, né? Ao invés de eu me preocupar com a minha dor, né, com a sujeira horrível que estava em mim, eu me preocupei primeiro em ver quem que estava observando. Deixa eu ver se não tem ninguém rindo. Aí eu fiz uma postura séria, né, como se nada tivesse acontecido. Isso é melhor. Isso é melhor. Doendo pra caramba, entrei cagado num bar, tipo, olá, né, tudo bem, rindo tranquilamente, vou brevemente ao banheiro, depois vou querer um salgado, hein, enfim, fui lá, me esfreguei todo, tal, enfim, aqui eu tava no holofote e eu tava também com aquela ilusão de transparência, eu tava achando que todo mundo tava percebendo, que eu tava constrangido, que eu tava, enfim. Não, e acho que não tava, né? Porque eu ainda até troquei uma ideia com o dono do bar. Uma coisa que eu acho bastante engraçada é que quando a gente acha que a gente tá sendo observado, ninguém liga. E daí quando você faz alguma burrada, tipo, sei lá, assim, sua calça rasga, sua camisa fica rasgada, ou você deixa o zíper aberto. Aí parece que todo mundo vê e você tá voando, assim, você não vê. Ou uma coisa que acontecia bastante comigo no exército era eu estar, tipo assim, ou aparecer com. Tipo, tem algumas coisas que você vai colocando no uniforme, sabe? Certo. E daí, pra inspeção, tipo, eu colocava no lugar errado. E daí eu nem percebia. E daí todo mundo olhava assim, começava a rir, ou tipo, já olhava e já vinha me zoar, já, e eu nem percebia. Mas quando eu sabia que estava errado, parece que ninguém via. Ou eu começava a ficar paranoico, né? E queria ir para algum lugar para arrumar. Mas isso é muito engraçado. Não, esse do zíper, gente, eu nem vou falar que para mim é pior, né? Em sala de aula já me aconteceu tantas vezes isso. E tô lá empolgado na aula e falando. O Kaique sabe, quando sou em sala de aula, 1000 graus, né? E fala e corre, não sei o quê. Aí alguém aponta. Professor, vai vazar o passarinho aí. Meu Deus do céu. Enfim, é difícil mesmo. Eu chamaria isso de bullying, né? Você fazer o professor passar por um vexame desse. É difícil, gente. É porque é que se a gente não avisa, outra pessoa vai avisar, né? Então ele vai ficar pensando, caramba, ninguém falou pra mim. Todo mundo eterno. viu.
Agora eu fiquei lembrando, eu nem vou, eu tenho que tomar cuidado para não falar o nome, mas eu tive um professor na graduação, nossa, um gênio, 2 doutorados, cara, nossa, tinha, sabe aqueles trabalhos que não existe, de 30 mil reais, mas o cara era, sei lá, era meio bicho grilo, meio velho, meio perdido, ele tava todo dia com esse zíper aberto, com o tênis amarrado, era um negócio muito engraçado. E, enfim, o pessoal ficava constrangido, né, de falar, né, ó, professor, tá embaçado aí, né, guarda aí, enfim, a vida, gente, a vida. Bom, eu Fazer o tenho que quê? me concentrar agora um pouco, deixa eu dar uma respirada. Bom, bom que a gente já está chegando aqui nos finalmente. O último conceito que eu vou falar hoje é o da autoapresentação. Como a gente viu no efeito holofote, aliás, o Kaique aqui bem lembrou, nós somos o protagonista da nossa história, né? Se fosse se a nossa vida fosse um filme, ia ser um point, né? Um point of view, né? Ele é a partir da nossa visão. É como se fosse um jogo em primeira pessoa, né? O Doom. E nessa condição, nós, enquanto seres sociais, nós estamos inclinados a servir à expectativa dos demais, né? Mesmo as pessoas que se julgam independentes, etc, etc. Ou seja, a gente ajusta, de alguma forma, tanto a nossa forma de se portar, quanto a nossa forma de se vestir, à expectativa dos demais para causar uma melhor impressão. Kaique, eu quero o Kaique aqui. Kaique, vem comigo aqui. Kaique, você já viu já aqueles programas de televisão, Polícia 190, Massacre Polícia 24 horas. Policial, tem muita treta. Racha de Isso, rir. isso. Eu pergunto, Kaique, imagina, vamos fazer o papel, eu sou o policial e você é o bandido, pode ser? Pode ser? Ou quer fazer o contrário? Não, tanto faz. Não, eu acho que. Kaique, que porra é essa aí? Mão pra cima, o que você tá fazendo aqui? Nada, senhor. Eu tava Ah, só. olá, senhor. Olá, o senhor. Mas que troço é esse, Kaique? Pelo amor de Deus, você tá aqui essa hora aí, sem camisa aí, pasmando. Você tá vendendo droga? Você vai roubar? O que você tá fazendo aqui, rapaz? Não, tô conversando aqui com os meus amigos. Conversando com amigo? Não, Ué, cadê amigo que eu não tô vendo nenhum aqui? eu tava pelo celular, ué. Não posso. Eu tô só conversando aqui. Não tô fazendo nada, não, Vamos, pô. vamos trocar. Você é o polícia agora. Ah, beleza. O que você tá fazendo aí, essas horas da noite? Ai, senhor. Ai, senhor. Ai, você não acredita. Eu vi um barulho. Eu achei que tinha uma pessoa aqui pedindo ajuda, senhor. E eu Não vim tem ninguém aqui aqui pedindo ajudar, ajuda. senhor. Eu sou trabalhador, entendeu, senhor? Eu tenho, Você é trabalhador, você trabalha onde? eu tô trabalhador. Olha, eu estava trabalhando, eu saí. Aonde? Na verdade, eu saí de salvo-conduto faz 2 dias. Eu estou procurando bico, mas eu sou trabalhador, viu, senhor? Entendeu, senhor? Eu Trabalhador, não senhor. Eu tinha tô falando. perguntado isso, né? Mas você tá se acusando. Enfim, já chega já esse debate. Mas o fato aqui ficou muito claro. Eu estou ajustando o meu comportamento, eu estou usando o autocontrole para mudar, né? Não para emitir aquela resposta dominante, mas para emitir uma outra resposta a fim de passar uma impressão melhor e me livrar do BO, né? E essa é uma tendência constante na maioria dos comportamentos humanos, né? Por exemplo, aqui nós podemos falar da segurança de nos expor aos demais, quando nós entendemos que os demais eles são de uma hierarquia igual à nossa ou superior. Vou dar um exemplo. Em 2011, quando eu estava no doutorado, eu fui chamado para ir no Rio de Janeiro, no espaço Viva Rio, para dar uma palestra. A princípio era palestra para estudantes, para falar
da vida acadêmica, né? Como que era ingressar na pós-graduação, lato sensu, como que era esse negócio de fazer intercâmbio fora, tal. Falei, moleza, né? Tranquilo. Aí falaram, tem bastante gente, né? Falei, moleza, tranquilão, fui de boa, tal. Nem me preocupei muito. Chegando lá, gente, era lotado mesmo o negócio, sei lá, tinha umas 2.000 pessoas. Aí me falaram, ó, 100 são estudantes, mas outros 1.000 são professores, tem aqui os donos da faculdade, tem aqui pós-doutor não sei do que, tal. Eu falei, nossa, fudeu, né? Mudei, né, minha postura, enfim, mas foi algo involuntário, eu nem pensei. Então, eu nem fui tão expansivo, né? Porque se fosse só com os colegas, não ia ter só com os alunos, não ia ter modéstia nenhuma, né? Falar meu projeto, meu não sei o quê. Aí eu fui bem humilde ali, né? Pianinho, ó, meu projeto, tal, eu fiz, foi legal, tal. Ou seja, a gente busca se expor menos, né? Aliás, esse é um ponto, existe uma teoria importante em psicologia evolucionista, que é a teoria do range cap, que ela diz que nós assumimos de propósito prejuízos para mostrar que nós podemos arcar com ele, né? Como, por exemplo, um carro, né? Quem será que faria mais sucesso? Um indivíduo com um Ferrari ou com um Fusca? Eles cumpririam a mesma função, né? O Ferrari e o Fusca, levar o indivíduo do ponto A ao ponto B. Mas o Ferrari é uma autoapresentação e diz que o indivíduo ele pode desperdiçar recursos com aquilo, então possivelmente ele tem mais, né? Então, na lógica de autoapresentação, uma série de estratégias são utilizadas a fim de elevar a percepção que os demais estão tendo da gente, né? Então, aqui a gente pode falar, inclusive, de um fenômeno chamado automonitoramento. Então, eu estou lá numa festa, por exemplo, eu vou ver mais ou menos o que as pessoas falam, o que as pessoas fazem, e eu tento me adaptar como um camaleão social àquela situação. Por exemplo, eu tinha um chefe, gente, que ele contava umas piadas, tipo, horríveis mesmo, assim, nossa, mas muito tosco, assim, muito mesmo, assim. E, enfim, eu não me vi em outra saída que não fazer. Caramba, meu, sabe? Enfim, fingir ali e tal, mas aqui, na verdade, o objetivo aqui acabava sendo a autoapresentação, né? Eu não queria me apresentar como insensível, né? Como um chato, e, enfim, tinha que ficar rindo de bobagem, né? Um outro exemplo são as redes sociais, né? O Facebook, o Instagram, o Twitter, Pinterest, enfim, todas essas redes de maneira geral. Quando a pessoa, quando vocês vão escolher as fotos pro Facebook, por exemplo, vocês colocam as piores fotos, falam, nossa, essa foto aqui eu tava um escroto, olha, cabelo zoado, cara podrona, legal, hein, vou por essa. Olha essa minha bermuda furada, vai ficar show lá no Facebook. Não, você põe aquela foto, aliás, você põe aquela foto bonita, que nem vocês estão aqui no avatar, aqui só tem foto bonita. E geralmente aquela foto assim, ó, sabe que a menina acorda maquiada com aquele cílio desse tamanho, tipo, bom dia, acabei de acordar, não fiz nada, estou assim, sabe? É uma tentativa, a autoapresentação, o objetivo é melhorar a percepção que as pessoas têm. Enfim, a percepção, ela é subjetiva. Um exemplo aqui, né, e a psicologia evolucionista trabalha bastante com isso, é a maquiagem, um pouco. Vamos pensar aqui, ó, no meu rosto. Imagina aqui que eu sou uma moça. Então, eu passei aqui o batom, passei como chama, gente? Um negócio assim que faz o gatinho, assim. É o lápis, não é? Fiz uma sombra, passei o blush, não sei o que, tal. Delineador, boa. O que eu fiz? Primeiro, quando eu passei o batom aqui, ficou mais vermelho, ficou mais intenso. Então, dá uma ilusão subjetiva de que existe um fluxo maior de sangue naquela região, ou seja, eu estou saudável. O mesmo efeito tem o blush, né? Dá uma impressão de maior circulação de sangue saudável. O delineador, assim como a sombra no olho, ela realça o branco do olho, né? Ou seja, parece que você não tem malária, não tem cachumba, está saudável.
quando faz aqui a sobrancelha, etc, etc, isso aumenta a ilusão de simetria do rosto, ou seja, de que um lado é igual, é idêntico ao outro, né? Ou seja, e aqui eu pergunto, para que uma pessoa ela faz a maquiagem? Para ficar mais feia, né? Porque senão eu poderia fazer vários riscos, né? Qualquer, né? Fazer, sei lá, um pentagrama na cara e saía. Mas o objetivo é melhorar a forma como as pessoas nos percebem, né? Por que a pessoa coloca, sei lá, um espartilho, ou ainda na hora de tirar foto, né? Dá aquela prensada na barriga. Eu não sei vocês, é que eu, né, como Cristiano Ronaldo, não preciso me preocupar muito, mas quando eu vejo que tá tirando foto, eu já dou uma prensada aqui, se estou de óculos, já tiro, né? Faz uma cara normal. Enfim, o objetivo aqui é a autoapresentação. Nós fazemos de tudo para melhorar a nossa autoapresentação, inclusive em comportamentos. E isso, às vezes, pode nos levar por água abaixo. Por exemplo, tá ali bebendo na festa, pum, 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 e uma coisa incentiva a outra. E você fica naquele reforçante. Nossa, que legal, tá todo mundo legal, tá todo mundo curtindo que eu tô bebendo. Quando você vê, você está com o seu lindo cabelo. O cabelo também, né? Entra nessa lógica. O cabelo, depois de 7 dias sem tomar água, a primeira coisa que quebra e desidrata é o cabelo. O cabelo demora 1 ano para crescer 6 polegadas. Um cabelo muito comprido, pensando, né, no período pleistoceno, uma pessoa muito saudável, né? Enfim, esses seriam, né, exemplos, né? Mas aí a pessoa pode vir colocar o aplique, né? Sei lá, uma outra coisa. Tinha alguma outra coisa que eu queria falar, eu esqueci o que era. Bom, se a gente esqueceu, talvez não seja importante. Então, a autoapresentação, né, em suma, ela é uma forma de melhorar o modo, é uma tentativa de melhorar a forma como as pessoas nos percebem, e ela é uma constante em nosso comportamento, principalmente em circunstância onde cremos que estamos sendo avaliados, como foi, por exemplo, o meu diálogo policial e bandido com o Kaique, ou ainda uma entrevista de emprego, entende? Numa entrevista de emprego, você se arruma mais do que arrumaria de fato, etc, etc. Alguns até tentam, sei lá, seduzir, né, o entrevistador, alguma coisa assim, mas o objetivo é a autoapresentação. Gente, eu vou compartilhar a tela com vocês para fazer uma revisão aqui, dando um look no Ava. Vamos lá. Então, ao longo... Olha isso aqui, gente. Covid passando. Pessoal, e o cara de máscara ali atrás. Bom, então, ao longo dessa aula, nós falamos de 5 efeitos de médio alcance: o holofote, a autoestima, o autocontrole percebido, o viés de autosserviço e a autoapresentação. E todos, se você for pensar bem, eles são simbióticos, né? Um, na verdade, ele reforça o outro. A primeira questão é a questão do ambiente social, que, de maneira geral, ele vai afetar a nossa própria autoconsciência. Como entendemos, como achamos que todos estão nos observando, em alguma circunstância, a nossa autoconsciência ela é elevada. O exemplo que eu dei é quando nós estamos em locais com pessoas muito diferentes, de alguma forma, de nós, isso nos faz refletir por essa diferença. Além disso, o interesse próprio vai afetar o juízo social, como, por exemplo, uma discussão, quando as coisas vão bem entre um casal. Um sempre acha que a culpa é do outro. E os relacionamentos, eles vão definir o nosso self. O efeito holofote, ele vai entender que, de um lado, a gente está preocupado com a impressão e a gente acha que a gente está num Big Brother, que está todo mundo vendo, né? E não obstante, aqui a gente pode puxar a ideia também de ilusão de transparência. A gente acha que as nossas emoções estão vazando, mesmo quando elas não estão tão aparentes. E aqui a gente fala do nosso self, né? O self, basicamente, ele vai ser um eixo de autorreferência, ou seja, como nós pensamos a nós mesmos.
Isso se faz, né, de acordo com a teoria cognitiva e também do interacionismo simbólico, com autoesquemas. Um autoesquema é como se fosse uma carta de super trunfo, sabe? Que diz como é um carro, que tem isso, que tem aquilo, mas sobre nós mesmos, né? E também nós temos, de um lado, os selves possíveis, que nós sonhamos, ou seja, ser rico, ter um iate, etc, etc, e o que tememos. Covid, DP, conta para pagar, etc, etc. A cultura, nesse diapasão, vai exercer uma influência descomunal, né, na formação do self. E isso fica evidente no contraste entre sociedades coletivistas e sociedades individualistas. Mas, de maneira geral, tanto o nosso autoconhecimento, ele tende a ser defeituoso, ou seja, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo, todos os deuses. Nós estamos, talvez, indo para outro ponto, né? Vamos descobrir os deuses, depois nós mesmos. E, segundo, os processos implícitos inconscientes, eles balizam a maior parte do nosso comportamento, e as nossas explicações, geralmente conscientes, elas são totalmente diferentes, né? Bom, a autoestima, nesse ponto, ela vai ser uma autoavaliação global, contemplando de um lado, o nosso autoesquema, e do outro, a nossa percepção que nós temos em relação aos selfies possíveis. Quanto eu mais me enxergo próximo do self possível desejado, maior é a autoestima, ou quanto mais eu me enxergo próximo do self não desejado, mais baixa é a autoestima. A autoestima muito baixa é um comportamento, uma situação de risco, porque tende a vetorizar, por exemplo, comportamentos deletérios como alcoolismo, uso excessivo de drogas, ou ainda estados como a depressão e comportamentos como o suicídio. Porém, entretanto, todavia, a autoestima muito elevada, ela pode desencadear um quadro narcisista, né? Onde essa autoestima é desacompanhada, por assim dizer, de preocupação em relação ao próximo. Deu uma sambada aqui na minha tela, o que pode desencadear posturas antissociais. Autocontrole percebido. Então, basicamente, aqui nós falamos do locus, né? Se eu enxergo que a minha conduta individual, que a minha sorte é feita, guarda relação comigo, com as minhas ações, ou com o ambiente externo. Nessa lógica, existe a questão da autodeterminação e do desamparo. Então, por exemplo, eu fui lá no exército com o Kaique, fui fazer um exercício lá, porque eu tenho mais ou menos a idade do Kaique, sou um pouco mais novo, fui fazer um exercício lá, fui mal, né? O pessoal caçoou de mim. Eu posso aprender a formar um autoesquema que eu não sou capaz de fazer aquilo, e isso vai diminuir tanto a minha probabilidade de repetir aquele comportamento, como também o desempenho. Enquanto que a autodeterminação é justamente o sentido contrário. Aqui eu tenho um self, ou seja, um senso de autoeficácia, de que eu posso, e isso vai influenciar tanto a probabilidade de eu repetir o comportamento, como também o desempenho, que tende a melhorar. O viés do autosserviço é aquela ideia, ela foge do nosso senso comum, inclusive da psicologia, porque a gente tende a encarar, talvez, que a maior parte das pessoas tem autoestima baixa, mas, na verdade, nós temos aqui no viés de autosserviço uma espécie de um amortecedor para evitar uma queda tão brusca, né, da autoestima. Ou seja, nós temos a tendência interna de nos avaliarmos como superior nas habilidades desejáveis e com outras características desejáveis, e ao mesmo tempo que identificamos em relação à média geral pontuações menores. E aqui a gente geralmente tende a atribuir ao próximo o comportamento, aos fatores externos, o nosso fracasso, e a fatores internos, o nosso êxito, né? Como aqui no caso, olha, o cara não acreditou. Tenta levantar e quem leva é a freirinha. Bom, e por fim, olha aqui, gente, a autoapresentação é isso aqui, ó. Esse colega aqui, ó, tá rebolando, tá feliz da vida,
porque ele vai conquistar aqui o coração da gata aqui no chaveco, e para isso ele tem que se auto-apresentar da forma mais desejável possível. Enfim, e essa foi a forma que ele arranjou. Então aqui nós podemos aqui até parafrasear Aristóteles, né? Nada mais somos do que animais sociais, políticos, né? Nesse sentido, nós somos inclinados, de alguma forma, a entender a expectativa dos demais, ou seja, servir o nosso público. E, para isso, em muitas circunstâncias, como camaleões sociais, nós nos adaptamos para mostrar o melhor de nós, né? Um exemplo aqui que eu dou é picareta, né? Cara que dá golpe, que quer te convencer, ele busca ali se ajustar o máximo possível. Ou ainda essa galera que, por exemplo, na internet dá golpe aí enfim, no pessoal, com relacionamento, etc, também vai usando a inteligência para se ajustar à expectativa do próximo, né? E é em cima disso que o golpe, ele inclusive, perpetrado. Mas o fato isso não é um ponto exótico. A maioria das pessoas tenta mostrar o melhor de si, né? O exemplo são as fotos do Facebook, das redes sociais, ou ainda aqui, tá todo mundo bonito nessas fotos. Olha lá, por que vocês não colocaram fotos feios, né? Fotos de vocês acordando, fotos de vocês, sei lá, comendo, com o dedo no nariz, enfim, né? E aqui a gente pode explicar, por exemplo, até a lógica da falsa modéstia, no bom sentido, né? Uma coisa, por exemplo, você está conversando ali com seus pares, né? E você, enfim, expõe, né, suas coisas, seus interesses. Outra coisa é você conversar com pessoas que você percebe como de uma hierarquia superior, ou ainda que você está sendo avaliado. Nesse tipo de circunstância, você tende a se expor menos, né, para preservar a sua autoapresentação como positiva, para não deixar nenhum milho, por assim dizer, ali vazar e boicotar a sua autoapresentação. E, por fim, a autoapresentação ou representação é aquilo que nós queremos apresentar, uma imagem favorável, e essa imagem é tanto ao público externo, como também para nós mesmos. Por isso que, quando nós temos uma conduta que é lastreada, sobretudo por um impulso inconsciente, né? Enfim, sobretudo quando é deletério, a explicação, você dá um negócio mais sofisticado ali e tal. Nunca, tipo, briguei porque tava foda, né? Tava com vontade de brigar. Perdão, gente. Nossa, que tosse. Tomara que não seja... Bom, não vou nem falar o nome que atrai, né? Dizem por aí. Gente, pergunto para vocês. Tudo bem? Gostaram? Acharam difícil? Curtiram os conceitos que a gente viu hoje? Deixo a palavra com vocês. Digam lá, minha gente. Por mim tá tudo certo. Foi bem interessante aí. Curtiu, Kaique? Sim. Kaique, desses conceitos que a gente falou hoje, efeito holofote, autoestima, autocontrole, viés de autosserviço e autoapresentação. Pergunto, qual foi o que você mais gostou? Acho que da autoestima. Legal, né? Autoestima é um foco muito importante e tem e guarda uma relação muito intrínseca com a saúde mental. Em parte, ao meu ver, esse é um desafio que vocês vão ter que lidar. É com a baixa autoestima das pessoas, inclusive também autoesquemas muito distorcidos, né? Então vocês vão lidar com pessoas que vão se enxergar de uma forma, que vão ter selfies possíveis que às vezes são inalcançáveis, né? Do ponto de vista, enfim, prático, e vocês vão ter que desenrolar aí essa corda toda. Enfim, e eu acho que em muitos momentos da vida nós nos vemos nesse tipo de situação, e às vezes por comparações feitas pelos demais. Por exemplo, os pais, né? Enfim, não estou querendo aqui falar mal dos meus, mas já ouviu aquele negócio que o santo de casa não faz milagre, né? Então você já fez tudo, já tem o pós-doutorado, não sei o quê. Aí minha mãe sempre vem e fala, mas
mas o fulano mora em Oxford, né? O fulano já está começando o segundo pós-doc dele, né? Se eu ficar me comparando sério com isso, aí acabou, né? Eu ia falar que eu pulo pela janela, mas eu moro no primeiro andar, eu ia só eu ia cair no carro do vizinho aqui, não ia acontecer nada. Mas, enfim, é um ponto importante, né? Eu acho que a gente tem que ter muito claro, tentar montar um autoesquema o mais realista possível de como nós somos, e também pensar, às vezes, de maneira consciente, quais são os selfies possíveis, né, que você quer, aquilo que você não quer. Enfim, isso já vai, de alguma forma, promover uma redução na ansiedade, como que eu posso dizer? Na ansiedade desnecessária. A ansiedade, ela não é necessariamente ruim até um determinado nível. Enfim, a Agatha curtiu, legal, a Bruna curtiu. É isso aí, são de novo, né, o que a gente falou hoje aqui, e é o que a gente vai seguir até o final do semestre, é teoria de médio alcance, né, são fenômenos de médio alcance, e aqui independe a abordagem, né, não importa se o cara é psicanalista, é evolucionista, é neurocientista, é comportamental, não importa, né, esses fenômenos, eles são universais, a forma que você vai compreender ele, aí você puxa para sua abordagem ou outra. O que não pode, gente, é às vezes pegar um fenômeno e bater nele para ele caber na abordagem meio enfiado assim, sabe? Que isso às vezes acontece. Por isso que a gente tem que dominar várias teorias para ver o que tem mais consonância com o que a gente está vendo. Uma coisa que eu ia perguntar para o senhor, qual que é a sua abordagem? Então, Kaique, quando você faz isso, né, você está fazendo que nem se faz lá no interior, que eu digo que é o agarrar sem abraçar primeiro, né? Mas assim, ao meu ver, eu não tenho uma única abordagem. Eu fui educado, né? A minha formação foi na área no interacionismo simbólico e com forte ali approach ali da teoria da escolha racional, mas hoje eu estou mais inclinado à teoria cognitiva e à teoria evolucionista. Essas teorias, para mim, elas são mais explicativas do que as demais. Mas eu converso muito com a teoria dos papéis, com a teoria do interacionismo simbólico e até com a teoria do reforço. Aquelas 5 teorias que eu apresentei na aula passada, elas estão sempre passando pelos meus trabalhos, sempre passando até pelos meus modelos, né? Mas, assim, se fosse para escolher uma, eu não conseguiria. Seria pelo menos umas 2. Estou mais do lado da cognitiva e da evolucionista. Porque eu sempre acho que essas teorias, elas têm reducionismos, né? Se eu falar aqui que a teoria evolucionista é a melhor de todas, é bonito, responde tudo, estou mentindo também. Tem um reducionismo muito forte, né? Ignora variáveis culturais importantes que vão ser vislumbradas em outros, né? Eu acho que o melhor caminho às vezes, a gente conhecer as teorias, por mais difícil que seja, né? Às vezes, o fácil é escolher uma única abordagem, aprender bem ela, aí você não precisa se preocupar em gastar o seu HD com as outras coisas. Mas eu optei pelo caminho mais difícil, né? Que é meio que entender todas e formar a minha própria visão, por assim dizer. E que eu acho que é incompleta. Eu vejo fenômenos no dia a dia e eu não tenho ali no meu repertório de teorias uma teoria que explica. Enfim, quando a gente se depara com isso, aí chega a hora da gente desenhar nossas próprias teorias também. Interessante. É isso aí, gente. Cansado, acho que falei muito hoje. Na verdade, eu troquei uma lâmpada aqui, do outro lado, acho que eu fiquei mais bonito, mais parecido com o Cristiano Ronaldo, mas por outro, ela está esquentando a minha cabeça aqui, sabe, gente? Estou ficando de cabeça quente aqui com essa lâmpada. Gente, então, se está tudo numa boa, eu vou ler com vocês a nossa questão de presença, e lembrando que para essa questão não há certo ou errado, né? Há apenas a opinião dos senhores. E eu estou gostando bastante, para falar para falar a verdade, até aqui, dessa questão de presença, que isso é uma forma que eu tenho de ver como vocês estão encarando as minhas aulas e como vocês pensam, né? Eu
Acho legal. É difícil eu deixar de ser psicólogo social até nessa hora. Na hora que eu tenho que avaliar, eu prefiro saber como vocês pensam, ao invés de entender se vocês decoraram. Que, aliás, decorar alguma coisa, sinceramente, gente, é algo completamente inútil, né? Num mundo onde as informações elas estão numa tela de um celular que você leva para cima e para baixo. O que nós precisamos saber é operacionalizar as coisas. Isso é mais importante do que tudo. Deixa eu ler aqui. Eu compartilhei minha tela? Compartilhei. Vamos lá. E olha aqui, ó, quem está aqui. Ó. A internet é demais, né? Só tem bobagem, né? Steven Pinker, o psicólogo mais importante do mundo, tem tipo um gif animado dele, Gangsta Rap, né? Como que pode? Bom, cada indivíduo em parte, uma fatia da média de outros indivíduos, ao mesmo tempo em que é dotado de traços que o distinguem dos demais. Dito de outra forma, existem coisas que nos aproximam de outros indivíduos e coisas que nos distinguem, né? De toda forma, ao longo desta aula, tá escrito vamos, mas é vimos, tá, gente? Vimos características comuns do self e sua relação com o mundo social. Quanto a isso, assinale o conceito que você achou mais interessante. Conceito A. E eu gosto bastante desse conceito por conta dessa teoria que eu falei para vocês, da teoria do Range Cap, que são os indicadores de aptidão. Um dia a gente fala só dessa teoria, fazendo aí uma viagem diferente. Mas deixar isso aí mais para frente, quando a gente vai ter um repertório melhor ali de teorias para entender coisas mais complexas, né? Bom, teoria A. A autoapresentação é o conceito mais relevante, pois denota as estratégias conscientes e inconscientes de indicar o melhor de si ao mundo social. Ou seja, aqui o fato de você querer, por exemplo, se arrumar mais para ir numa formatura do que para lavar o banheiro, já é uma ideia de que você se preocupa com a impressão dos demais. B. A autoestima é o conceito mais interessante, pois indica o grau de percepção do indivíduo em relação a si mesmo. Ou seja, aqui nós vamos interpelar, né, tanto os autoesquemas, como também o indivíduo enxerga que esses autoesquemas estão longe ou próximos dos seus selfies possíveis, sejam eles os desejáveis ou indesejáveis. C. O efeito holofote é interessante para indicar a discrepância entre como achamos que os outros nos percebem e como nos percebem de fato. Como aquela história lá da pegadinha do ceguinho lá com sorvete, ou ainda da minha parente vendo os olhares do meu colega bêbado, achando que estava sendo paquerada, né? D. O viés de autosserviço parece mais interessante, pois indica uma possível inclinação interna do indivíduo de se proteger do mundo social. Aqui eu encaro o autosserviço como uma espécie de um amortecedor, entende? Se nem você acha que está um pouquinho à frente dos demais, né? Isso pode ser deletério, por assim dizer, para a sua autoestima. E por fim, o E, o autocontrole percebido é o conceito mais interessante, pois define o fato das pessoas acreditarem em sua própria competência, autoeficácia. Nesse caso, se tem autoeficácia, o indivíduo ele é mais propenso a realizar o comportamento e se sair bem, inclusive. Enquanto que, quando a gente tem um cenário de desamparo aprendido, o indivíduo não só tende a não repetir o comportamento, quando ele o faz, ele tende a ser inferior, por assim dizer. Ok. Bom, o Bruno, é bem legal a forma que o professor está fazendo para validar a presença. Legal. Aqui eu já conto tanto a presença como também enfim, uma questão de nota. Enfim, se fosse a atividade, se nós estivéssemos em aula presencial, nós teríamos praticamente em todas as aulas dinâmicas. Eu trabalho com teoria, depois a gente faz dinâmica. Hoje, por exemplo, nós faríamos uma dinâmica que chamaria dinâmica de Wall Street. Enfim, eu avaliaria a partir disso. Como não é o presencial, enfim, a gente está se virando aqui como dá no remoto, espero que esteja saindo mais ou menos. Não faz sentido, ao meu ver,
quando eu vejo que os alunos já estão sobrecarregados, não sei se é o caso de vocês, eu sei lá, pedir, fazer um trabalho, escrever sei lá o quê, enfim, que eu acho que isso talvez nem agregue nada ao conhecimento, né? Enfim, mas gostei do feedback. Bom, Miguel, vamos torcer, né? Uma hora essa pandemia vai acabar, né? Não é possível, né? Ou acaba a humanidade ou acaba a pandemia. Gente, já separei até uma roupa bonita para eu ir me vacinar, sabe? Vou comprar tênis novo, camiseta nova, vou bem bonitão para esse dia. Vou nem dormir na noite. Ao Miguel, o primo do Fred, as suas atividades são as melhores, prof. São as que mais fazem sentido dentro do contexto da presença. Obrigado mesmo, show de bola. Enfim, sempre um lance para vocês refletirem, e para mim é interessante, que eu consigo fazer uma média do que vocês respondem, entendo mais ou menos para onde está indo a turma, e eu geralmente, enfim, tento balizar aqui o conteúdo e a aula dentro disso. Mas a gente vai ter o presencial. Ó, o Kaique está me elogiando as dinâmicas. Obrigado. Saudade da dinâmica, é tão bom. Dinâmica é tão bom, né, minha filha? Bens a Deus, eu gosto, viu? É necessário estar elegante para um evento como esse. Então, estou esperando. Vou elegante, hein, gente? Vou investir. Gente, é isso então. Muito obrigado pela paciência, por estarem comigo. Enfim, curtam, comentem, se inscreve no canal. Tô brincando. Gente, qualquer dúvida, qualquer questão, já sabem meu e-mail, thiago.moraes, @uniandrade.edu.br. Enfim, fico disponível para tudo que precisarem. Gente, tenham aí uma semana maravilhosa, com muito aprendizado, muito estudo, muita coisa boa. É isso aí. Descansem e fiquem com a força, né? Aliás, aqui eu deixo no final da aula o meu apoio para as mulheres que estão mudando o mundo na Bielorrússia, né? Encarando de frente a ditadura de Lukashenko, né? Então é assim, assim e assim. Esse é o poder das mulheres para mudar tudo. Valeu, gente. Paz, tamo junto. Tchau, tchau.